Nós vamos então ler o nosso texto de hoje. Vamos continuar o estudo da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 18 a 32. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes a ser humano corruptível, a aves, a quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou a impureza pelo desejo do coração deles, para desonrarem o corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma sorte também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo entre si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente a fazem, mas também aprovam os que as praticam. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, graças te damos, porque podemos estar de volta ao lugar da tua habitação também, que é este lugar reservado para o culto presencial. Nós queremos louvar o teu nome, porque tem sido dias difíceis, mas é verdade que nada além daquilo que a tua palavra já não nos tenha revelado. E nós temos vivido esses dias como cumprimento da tua palavra, e nós desejamos aprender da parte do Senhor as lições que o Senhor deseja nos ensinar com esse momento de pandemia. Sempre que o Senhor manifestou a sua ira do céu contra os homens em forma de castigo, sejam eles os mais variados possíveis, o desejo do Senhor é salvá-los. O desejo do Senhor é trazer à memória e ao coração do homem o senso da tua presença e também o desejo de te buscar. E que nesses dias, Senhor, teu Espírito possa alcançar aqueles que ainda estão debaixo de condenação, que o teu Espírito possa promover a salvação daqueles que ainda estão vivendo no curso contrário da tua vontade, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, e tem sofrido nesses dias com a maneira como o Senhor tem tratado a humanidade. E nós queremos louvar o teu nome por isso, porque somos despertados através dessas manifestações para nos aproximarmos mais de ti e lembrarmos que
O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é soberano e guia todas as coisas. E o Senhor não anda desapercebido de todas as coisas que os homens têm feito. E nós queremos, ó Deus, nesta manhã te prestar culto aqui e agradecer e pedir ao Senhor que nos abençoe através da Tua palavra. Que Teu Espírito ilumine os olhos do nosso entendimento e que traga ao nosso coração aquelas disposições tão necessárias para que através da Tua palavra possamos te prestar o culto que é devido ao Senhor. Aqueles irmãos que porventura não puderam chegar hoje, que o Senhor possa abençoá-los nos seus lares, cuidando de seus corações também. E nos abençoa para que possamos, ó Deus, seguir os protocolos necessários e fazer aquilo que é correto, Senhor, fazer nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, seguir no estudo dessa carta. Na parte introdutória que nós já estudamos dessa carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo deixou claro para eles e para nós os motivos pelos quais ele desejava visitar a igreja de Roma, uma vez que ele não havia fundado a igreja, apesar de conhecer alguns irmãos que lá congregavam. Mas o apóstolo Paulo não havia fundado a igreja e também não conhecia a cidade de Roma. Mas o apóstolo Paulo não escreve porque ele quer apenas conhecer a cidade como um aventureiro, né? Ele escreve porque ele tem propósito. E o propósito do apóstolo Paulo em querer visitar a cidade é único. É pregar o evangelho a este povo ali, principalmente ao povo não judeu, que ele chama na carta de gentios. É o povo não judeu incrédulo que habitava não somente em Roma, mas também toda aquela vasta região do Ocidente. Paulo havia pregado o evangelho na região do Oriente e agora ele deseja ir para Roma, para a região do Ocidente, pregar a palavra de Deus. No verso 16 e verso 17, que nós vimos semana passada, Paulo mostrou aos irmãos duas coisas: o que é o evangelho e por que esse evangelho é tão poderoso. Ele disse no verso 16 que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, pois como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o apóstolo Paulo nesses dois versos mostrou o que é o evangelho e por que esse evangelho é tão poderoso. O evangelho é poderoso segundo Paulo porque nele reside nada mais nada menos do que o poder de Deus, que é capaz de transformar o coração do homem mais ímpio da face da terra. Nós pudermos colocar assim porque todos são incrédulos, todos são ímpios. Mas mesmo que seja um homem da ficha mais suja, esse poder de Deus é capaz de transformar. Por isso ele é poderoso, pois no evangelho nós temos o anúncio de que Deus lançou sobre o seu próprio Filho enviado a este mundo, Jesus Cristo, sobre aquela cruz, toda a culpa e todo o castigo que os nossos pecados de fato merecem. De maneira que todo aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo e confia nele, recebe de Deus os méritos alcançados pela justiça de Jesus Cristo naquela cruz. Por isso que o Evangelho é tão poderoso, porque ali reside o poder de Deus para transformar através dos atos de Cristo. Com isto, o apóstolo Paulo quis dizer aos irmãos de Roma que não importa o quanto aquele povo incrédulo ali residente e arredores também, uma vez que Paulo queria, além de Roma, ir para as outras regiões, não importa o quanto esse povo tenha se mostrado até então muito resistente e insensível a este evangelho que estava sendo pregado, porque já haviam irmãos na cidade pregando o evangelho, porque nesse evangelho reside de fato o poder de Deus para transformar a todos aqueles que são representados na cruz de Jesus, na cruz através de Cristo. Pois bem, hoje, agora e à noite, nós vamos ver um pouco mais. A partir do verso 18 desse capítulo 1,
que vai se estender até o capítulo 3, verso 20. Anote essa seção aí. Capítulo 1, 18, até o capítulo 3, verso 20. O apóstolo Paulo vai mostrar por que este povo incrédulo carece do Evangelho. Então ele já mostrou o que é o Evangelho, né? No verso 16 e 17, e por que esse Evangelho é poderoso. Agora ele vai mostrar por que esse povo incrédulo carece tanto desse Evangelho. E quando a gente fala aqui de povo incrédulo, irmãos, vale ressaltar que Paulo vai abordar nessa parte da carta aqui, como povo incrédulo, todos aqueles incrédulos que não só viviam em Roma, mas também povo incrédulo que vivia nos arredores ali. São todas as pessoas que não creem em Cristo ou que estão afastadas de Deus. E ali, pessoas, a gente poderia então dizer, são então em Roma e fora de Roma, são pessoas pertencentes a todas as nacionalidades, uma vez que em Roma residiam não só os romanos, né? Mas residiam também povos de outras nações. Os judeus estavam lá, por exemplo. Então Paulo vai tratar com toda essa classe, povos de várias nacionalidades, que são vistos por Paulo como incrédulos aqui, e pessoas que ainda não haviam crido em Cristo e, portanto, estavam desamparadas pela justiça de Cristo e, ao mesmo tempo, continuavam debaixo de condenação de Deus, porque se você não está amparado pela justiça de Cristo, pesa ainda sobre o ser humano a condenação de Deus, porque só quem pode absolver da condenação de Deus é a cruz de Cristo, é estar amparado pela cruz de Cristo. Isso incluía também os próprios judeus que residiam na cidade. Aqui um fato interessante: por que os judeus são incluídos aqui como povo condenado, além dos não incrédulos vistos naquela região, ou povo não gentil? Porque apesar do povo judeu ter sido o primeiro a receber as boas novas da salvação, isso já desde o passado, né? Ainda assim, muitos não tinham crido no Cristo. Então, o povo judeu também é considerado por Paulo aqui como um povo incrédulo, que precisava da salvação, estava tão condenado como o povo que não era parte do povo judeu. Bom, mas por que esse povo carece tanto e urgentemente do Evangelho? Para a gente entender, irmãos, melhor por que esse povo carece tanto do Evangelho, Paulo aqui ele vai nos dar a resposta dividindo esse texto para ficar mais claro para a gente. E é interessante como é que Paulo faz essa abordagem aqui. O texto é dividido em 3 partes, tá? Vou dizer quais são as 3 partes para a gente entender melhor a resposta de Paulo. Do capítulo 1, verso 18 até o capítulo 2, verso 16, o apóstolo vai mostrar que todo povo não judeu está debaixo de condenação. Do capítulo 2, verso 17 até o capítulo 3, verso 8, o apóstolo Paulo vai mostrar que todo judeu está debaixo de condenação. E no capítulo 3, do verso 9 ao verso 20, ele vai arrematar tudo dizendo que toda a humanidade, em todas as épocas, está debaixo de condenação. Ele vai descrever em partes e no final ele vai englobar todo mundo. Por isso que você vai ter aquele versículo chave do capítulo 3, verso 23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Certo? Então grave isso. Não há ninguém na face da terra em toda a história, do início ao fim, que não esteja debaixo de condenação. É isso que ele vai mostrar aqui nesses versos para provar a nossa urgente necessidade deste Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que precisamos do Evangelho? Porque nele reside o poder de Deus para nos absolver e nos livrar da condenação, do peso de condenação que paira sobre a humanidade. Ok? Bom, como é costume do apóstolo Paulo, e a gente já tem visto isso aqui, como é que o apóstolo Paulo vai fazer essa abordagem?
No verso 18, ele vai fazer um breve comentário, que nós chamamos aqui de parte introdutória de todo esse tema aqui, uma espécie de resumo que ele vai fazer, para poder, depois disso, dessa parte introdutória desse resumo, descrever com partes bem claras e bem detalhadas, de forma bem detalhada, toda essa questão da condenação que paira sobre cada uma dessas classes da humanidade. Observe no verso 18, o texto diz assim nesse verso: a ira de Deus, que é um significado de que há uma manifestação de Deus contrária a esse estado de condenação da humanidade. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Observe que isso é um quadro geral. O que mais o apóstolo Paulo diz? Que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Essa é a parte introdutória. Então perceba que o apóstolo Paulo inicia falando da ira de Deus para esse estado de condenação em que os homens se encontram. Logo a seguir, nesse mesmo verso, ele utiliza duas palavrinhas que são chaves aqui, para que através dessas duas palavrinhas que aparecem, Paulo demonstre para nós os motivos pelos quais esta ira de Deus se manifesta sobre a raça humana. As duas palavrinhas são impiedade e perversão. Observe como Paulo é interessante na sua abordagem aqui. Por que essas duas palavrinhas são chaves? Primeiro, porque o termo impiedade, ele descreve a rebelião dos homens contra Deus. Ele vai descrever isso com detalhes, como é que essa rebelião dos homens contra Deus se manifesta no mundo, nos versos 19 a 23. E a palavra perversão descreve a rebelião dos homens contra eles mesmos, que Paulo vai descrever com detalhes, como essa rebelião do homem contra o seu próximo ocorre nos versos 24 a 32. Gravaram aí? A humanidade toda está rebelada contra Deus e rebelada contra si mesma. E Paulo vai descrever isso com detalhes. Nessa parte introdutória, ele já citou os dois termos que apontam para essa direção: impiedade e perversão. Se nós fôssemos resumir aqui, de outra forma, o que Paulo está nos dizendo? Olha como isso é interessante nessa parte introdutória do verso 18. Nós diríamos com clareza que Paulo está apresentando diante de nós um quadro terrível, aonde a humanidade rebelada está quebrando, ela vive quebrando os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Sabe que os 10 mandamentos são os mandamentos todos de Deus, resumidos. A humanidade está debaixo de condenação pela quebra dos 10 mandamentos, aonde Paulo é muito claro aqui, irmãos. Olha como os 10 mandamentos são quebrados. Você sabe que os 10 mandamentos são resumidos em duas partes. De 1 a 4, mandamentos que são relacionados a Deus. De 6, do 5º mandamento até o 10º, são mandamentos relacionados ao próximo. Em duas palavrinhas, Paulo resume a quebra dos mandamentos aqui, ao nos mostrar que a impiedade que ele cita aqui é descrita como a quebra dos 4 primeiros mandamentos, porque são uma rebelião do homem diretamente contra Deus. E a palavra perversão é descrita como a quebra dos 6 últimos mandamentos, porque é uma rebelião do homem contra ele mesmo. E no decálogo você encontra assim: honra teu pai e tua mãe. Os homens quebram relação entre eles: não adulterarás, não furtarás, não matarás, né? E você percebe que esses mandamentos são um mandamento para nós nos relacionarmos, que são quebrados entre nós. Paulo, ele dá um tiro certeiro aqui, em um versículo apenas. Ele já demonstra de forma clara nessa introdução que os homens por isso estão debaixo de condenação, porque se rebelam contra Deus
e eles se rebelam contra eles mesmos. Nós nos rebelamos contra nós mesmos e por isso estamos debaixo de condenação. Portanto, a condenação é justa, porque a impiedade, a perversão dos homens fere os principais mandamentos que nós temos no Decálogo. E quais são os 2 principais mandamentos que nós temos no Decálogo? Jesus resumiu os 2 principais mandamentos em Mateus 22, verso 37 a 40, dizendo: o primeiro grande mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. E o segundo, semelhante a esse, disse Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois desses 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Por isso que os homens estão debaixo de condenação. Os homens se rebelam contra os 2 principais e mais fundamentais mandamentos. É muito impressionante, irmãos, que o apóstolo Paulo está fazendo nesses versos aqui, nesse verso introdutório. Se nós compararmos esse verso 18 com aquilo que o apóstolo Paulo havia acabado de dizer nos versos anteriores, 16 e 17, principalmente no verso 17, quando ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Qual é a justiça de Deus que se revela no Evangelho? Que Jesus Cristo veio a esse mundo para carregar o fardo do nosso pecado, receber o castigo em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser absolvidos de toda a culpa e pecado, para que, absolvidos da culpa, toda a culpa e pecado, nós pudéssemos ser recebidos por Deus. Essa é a justiça de Deus. Compare o que Paulo está fazendo aqui nesses 2 versos 18 e 17. Paulo está apresentando para nós em 2 versículos 17 e 18 2 revelações de Deus extraordinárias na história. 2. Quais são elas? Uma revelação que tem o propósito de absolver e salvar, verso 17. E uma revelação que tem o propósito de condenar, verso 18. Olha que coisa extraordinária aqui. Vou repetir. Uma revelação de Deus do céu para absolver e condenar, verso 17. E uma revelação do céu de Deus para condenar. Certo? Sendo que a revelação para absolver e condenar está na justiça de Deus, em Cristo. E a revelação do céu para condenar está na ira de Deus revelada. Então vamos lá. Nós já aqui tiraríamos uma aplicação. Irmão, isso aqui é extraordinário. Nós temos aqui Paulo nos mostrando o Deus justo e o Deus amoroso ao mesmo tempo. O Deus justo, verso 18. Porque o Deus justo não pode deixar de aplicar a sua sentença, a sua justiça contra os infratores que justamente pecaram, que se rebelaram contra o Deus justo. Porque Deus então estaria sendo injusto. Qual é o juiz que, tendo todas as provas contra o condenado, não vai aplicar a justa sentença contra ele? Por exemplo, como é que você se sentiria? Vamos usar um caso que está na mídia agora, desse vereador, que matou o filho, Segundo as informações, dizem que ele matou o filho e a esposa também está junta. São as informações que nós temos. O caso está sendo julgado, mas vamos dizer que depois de todas as provas colhidas, no final de todas as instâncias, seja declarado que de fato ele é culpado. E aí o juiz, com todas essas provas, tudo que ele precisava, resolve absolvê-lo. Como é que você se sentiria? Nós seres humanos, nós já ficamos indignados. Nós já dizemos, não,
está errado, esse juiz está comprado. Ele deveria aplicar, porque ele tem todas as provas claras, e deveria aplicar a sentença. Se ele não aplicar a sentença, como é que nós vemos esse juiz? Como injusto. Olhe para Deus. Em nossa natureza que somos contra Deus. Está marcado. E o Deus justo não pode ser injusto. Deus não tem esse perfil. Ele precisa aplicar a sua justiça. O verso 18 diz isso exatamente para nós. A ira de Deus se revela do céu contra toda a rebelião dos homens contra Deus e dos homens contra ele mesmos. Deus aplicar a sua condenação em forma de ira. Mas Paulo apresenta um Deus amoroso, que no verso 17 é um Deus que oferece a essa humanidade rebelada e pecadora uma oferta de absolvição e salvação. Olha que Deus amoroso é esse. Ao lançar todo o pecado de cada pecador sobre seu único Filho a quem enviou a este mundo, e no nosso lugar, nós que merecíamos ser condenados, sentenciados, castigados, Deus lança esse castigo sobre o seu próprio Filho, que não merecia, a fim de nos absolver. A justiça de Deus foi cumprida? Foi, porque a justiça, a sua ira foi lançada. Mas sobre quem? Sobre o pecado. Deus fez justiça, mas aonde estava esse pecado? Estava lançado sobre o seu Filho. Deus puniu o pecado naquela cruz. E nós fomos absolvidos, não por méritos, mas porque naquela cruz Jesus Cristo ofereceu ao Pai a sua vida perfeita, de obediência. Ele não cometeu nenhum pecado, e Ele pediu ao Pai que essa vida fosse lançada sobre nós, para que nós pudéssemos apresentar a Deus uma vida sem mancha, sem impureza, sem injustiça, que é a vida de Cristo sobre nós. E Deus, ao olhar para a minha vida e para a sua vida, Ele não vê nenhum traço mais de impureza, de injustiça, de rebelião, porque Ele vê os atos de Cristo postos sobre nós. Isso traz sobre nós uma gratidão tão grande, porque nós não merecíamos. Deus cumpriu a sua justiça, mas em Cristo. E esse Deus amoroso, então, nos absolveu de toda culpa, de todo pecado, porque ao olhar para nós, Ele não vê mais a rebelião, o estado de impureza, mas Ele vê pessoas absolvidas, sem culpa e sem pecado. Ó irmãos, louvado seja Deus pelo que Deus fez por nós. Nós jamais poderemos descrever esse ato de justiça e ato de amor desse Deus tão grande por nós. Isso significa dizer o seguinte, irmãos, que Deus nunca abre mão da sua justiça, mas nunca abre mão também do seu amor. Ou seja, essas duas verdades reveladas no curso da história da raça humana estão sempre presentes. Quais são elas? Aonde Deus está todos os dias oferecendo ao pecador a absolvição da culpa dos seus pecados e a salvação, se ele pela fé abraçar isto, ou seja, confiar em Cristo e depositar essa confiança no Filho de Deus e andar com o Filho de Deus como é requerido pela palavra de Deus. Mas essa outra revelação, que é a revelação de condenação, pode permanecer sobre o pecador condenado se ele desprezar essa única verdade revelada que poderia absolvê-lo e salvá-lo. Então essas duas revelações permanecem na história. Elas são ainda, estão presentes hoje no mundo e vão permanecer assim até o dia do retorno de Cristo. Uma verdade revelada para salvar, uma verdade revelada para condenar. Elas duas andam juntas. Pois bem, então nesse versículo introdutório aqui, Paulo se refere à ira de Deus,
porque aquilo que ele vai se propor a dizer para nós aqui diz respeito àquilo que essa ira atrai. O que atrai a ira de Deus sobre a humanidade, segundo o verso 18 aqui? São exatamente as duas coisas que nós vimos: a rebelião dos homens contra Deus e a rebelião do homem contra o seu próximo. Esses detalhes, como eu citei para os irmãos, o apóstolo Paulo vai descrever minuciosamente como é que essas rebeliões se manifestam a partir do verso 19. Mas antes da gente analisar, irmãos, esses detalhes da rebelião contra Deus e contra o próximo, a gente precisa nesta manhã só, eu vou parar com elas, tá? A gente vai continuar à noite, mas vamos ver três coisas nesse verso aqui, 18, que são importantes para nós. Primeira, o que é a ira de Deus? Segundo, como é que essa ira tem sido revelada na história da raça humana? E terceiro, o que é que os homens têm feito para que essa ira se revele? O que é a ira de Deus? Como essa ira tem sido revelada na história da raça humana? E o que é que os homens têm feito para essa ira ser revelada? Verso 18 aí. O que é a ira de Deus? Eu não vou falar por mim mesmo, eu vou deixar que alguns autores falem e dê aqui o seu testemunho. O John Murray diz que a ira de Deus consiste na sua santa reação ao ser de Deus contra aquilo que é contrário à sua santidade. O Bacon diz que a ira de Deus significa que Deus desiste dos homens condenados, que Deus desiste dos homens em consequências da sua rebelião e de seus maus atos. O Alan Richardson diz que a ira de Deus é a condenação justa e implacável de Deus ao pecado em qualquer forma. O Hunter diz que a ira de Deus é o santo amor de Deus reagindo contra o pecado. Isso aqui é muito bonito. Ele diz que é o vento adverso da vontade divina soprando contra o pecador, não apenas no dia do julgamento final, mas agora, e resultando na degeneração e na humilhação do pecador. O Frederick Bruce diz que a ira de Deus é geralmente compreendida como a revelação ou a realização do juízo de Deus na história da raça humana. E por último, o Hernandes Dias Lopes diz que a ira de Deus é sua santa repulsa ao mal, é seu desprazer dinâmico contra o pecado. Resumindo, né? Tudo isso, a ira de Deus é contra o pecado. Deus está descontente com o pecado da raça humana e por isso ele manifesta a sua ira. Agora preste atenção num detalhe aqui. A ira de Deus, irmãos, não é a manifestação do juízo de Deus sobre o pecador como quem está completamente descontrolado emocionalmente, como alguém que está completamente irado, cheio de ódio, e a única coisa que deseja é que através dessa ira o homem seja plenamente castigado por suas falhas e por sua rebeldia. Deus não é esse ser descontrolado emocionalmente, cheio de ira e raiva, que só tem um desejo de castigar porque os homens se rebelaram. Esse tipo de ira é nossa. Nós manifestamos esse tipo de ira, né? E eu tenho certeza que você já passou por isso. Aquele momento de descontrole emocional com alguma coisa que não agradou você, de uma pessoa que lhe feriu, de uma pessoa que falou mal contra você, de uma pessoa que cometeu um ato contra você que lhe causou tantos problemas que você não tenha manifestado essa ira. Deus não age assim, porque o nosso Deus é santo. E o Deus santo, ele é santo de tal maneira que a única coisa que move Deus a agir com ira, sabe o que é? É o cumprimento da sua justiça. Deus não é movido por sentimentos. Nós, quando
recebemos alguma coisa, né, de mal, a gente já rebate, né? Porque o sentimento nosso foi abalado. Deus não é movido por sentimentos. A única coisa que move Deus a agir com ira é o cumprimento da sua justiça. Se há pecado, a justiça precisa entrar em cena. E Deus não está agindo com sentimentos. Ele faz aquilo que ele é justo. E sendo Deus justo, a sua ira se manifesta contra todo ato de injustiça praticado, que contrarie e que fira a sua santidade e o padrão que Deus estabeleceu para o funcionamento da sua criação. Por isso que Deus age com ira. Então nós já vimos o que é a ira de Deus. Vamos ver então como é que essa ira é revelada no curso da história. Há duas coisas importantes que nós precisamos observar aqui em particular nesse verso 18. A ira de Deus, ela é revelada contra os pecadores, mas a ira de Deus é revelada a favor dos pecadores. Você sabia disso? A ira de Deus é revelada contra os pecadores, mas a ira de Deus também é revelada a favor dos pecadores. Pastor, ira de Deus a favor dos pecadores? Sim. Nós já descrevemos aqui no conceito que a ira de Deus é a sua manifestação santa em forma de juízo contra o pecado e todo mal praticado pelo pecador. Não foi isso que nós vimos? A ira de Deus se manifesta contra o pecado. Quando nós olhamos para a história da raça humana, nós vemos essa ira de fato se manifestando. A história da raça humana está repleta das manifestações da ira de Deus, julgando e punindo toda sorte de pecado dos homens. Observe o verso que Paulo usa aqui, observe a palavra, o verbo que Paulo usa nesse texto quando se refere à ira. A ira de Deus se revela. Paulo descreve aqui para a gente que é uma ira que está sendo mantida o tempo todo. Esse é o sentido do verbo. Desde o passado, hoje e assim vai ser, a ira de Deus vai permanecer sobre a condição do homem pecador. Aonde há pecado, a ira de Deus deve estar presente. E no decorrer da história, sempre houve pecado, e a ira de Deus sempre se revela, sempre se manifesta em forma de castigo. Você já começa a história da raça humana percebendo a primeira manifestação da ira de Deus, lá no Éden. Lembra do Éden? Quando os nossos representantes pecaram, qual foi a manifestação da ira de Deus ali? A morte contra o pecado. Os homens não viveriam, para sempre, morreriam fisicamente. Os homens foram separados de Deus, morreram espiritualmente e estão aguardando uma ira vindoura que virá, que os separará de Deus eternamente, que é a morte eterna. Essa manifestação está em curso. Todos os dias morrem pessoas. O homem está em estado de morte espiritual, aguardando a sentença final da ira vindoura que está para chegar. Então nós vemos isso no dilúvio. Deus se manifestou com sua ira quando baniu toda uma geração, deixando um homem e sua família na face da terra. Manifestação da ira. Deus se manifestou com sua ira, destruindo duas cidades importantíssimas, Sodoma e Gomorra. Deus manifestou sua ira na história na época do Egito, trazendo aquelas pragas sobre o Egito. Deus manifestou ira contra o seu próprio povo durante a monarquia em Israel. Muitos morreram. Não é à toa que seu povo foi levado, uma parte foi levada para o cativeiro da Síria, de onde nunca voltaram, e a outra foi levada para o exílio da Babilônia, onde passaram 70 anos como escravos, perderam tudo. Mas a ira de Deus continua se manifestando na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Terremotos, tsunamis, epidemias, olha hoje, calamidades. Manifestações dessa ira que continua a revelar-se e vai continuar assim.
E nessas fases, irmãos, da história da humanidade, ela sempre foi visitada pela manifestação da ira de Deus, porque sempre está em pecado. E o texto de Colossenses capítulo 3, versos 5 e verso 6 diz exatamente isso: aonde há pecado, a ira se manifesta. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a ira se manifesta sempre onde há pecado. Só que essa ira ainda haverá de se manifestar, ser derramada na chamada ira final, no dia final, chamada de ira vindoura ou ira escatológica, reservada para a volta de Cristo. Romanos capítulo 2, verso 5, olha o que Paulo diz sobre essa ira que está para chegar, que é a ira final. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo justo de Deus. Há uma ira final que está para chegar. Essa ainda não foi revelada, mas Deus tem revelado a sua ira no decorrer da história. Então, a primeira coisa então que nós vemos aqui em relação a essa questão é que a ira de Deus se manifesta na história contra o pecador, mas a ira se revela a favor do pecador. E como é que isso acontece? A maior prova de que a ira de Deus se revela na história a favor do pecador, ela se encontra na cruz do Calvário. Porque foi lá que a ira de Deus se manifestou plena e completa para julgar e condenar todo o pecado em Jesus Cristo. E foi lá na cruz, quando a ira de Deus desceu sobre o pecado que estava em Cristo, Deus, Ele aplicou a sua justiça de forma completa. Foi na cruz que a ira do céu se revelou, descendo sobre o seu Filho para punir de uma vez por todas todo o pecado e toda a culpa. Nós podemos até afirmar, irmãos, que a ira, além de ser santa, neste caso específico, ela também é uma demonstração do amor de Deus pelo pecador. Porque se a ira de Deus não tivesse sido manifestada, derramada sobre Jesus Cristo com os nossos pecados, nós aí estaríamos ainda debaixo do peso de condenação. Ou seja, a ira de Deus se manifestou ali a favor do pecador, para absolvê-lo de uma vez por todas, pois somente através da ira de Deus é que todo o pecado e suas terríveis consequências encontraram um fim. E louvado seja Deus por isso. Deus poderia, irmãos, ter continuado manifestando a sua ira em forma de castigos ao longo de toda a história, até chegar o último dia em que essa ira haveria de chegar na condenação final. Mas Deus, por causa do seu infinito amor por nós, decidiu antecipar essa ira final contra o pecado de muitos, não de todos. Deus decidiu antecipar essa ira final que está para chegar contra o pecado de muitos, a fim de absolver a muitos e salvar a muitos, ao enviar o seu Filho em nosso lugar. Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, ou seja, a ira final reservada para se manifestar sobre o pecador e encerrar esse pecador num estado de condenação final, que é o horror eterno, foi derramada já sobre Jesus Cristo, de maneira que ali naquela cruz todo pecador encontra a absolvição desta ira final, porque essa ira foi desviada do pecador, porque foi lançada sobre Jesus Cristo.
Nisso consiste o amor de Deus, diz na primeira carta de João, capítulo 4, verso 10, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, ou seja, para suportar o peso, a carga da ira em nosso lugar. Ele nos cobriu. A palavra propiciar é cobrir. A ira de Deus foi lançada e Jesus Cristo colocou a sua vida na frente dessa ira, para que ela não nos atingisse. E todo aquele que nele crê tem essa ira desviada de si mesmo. E a última coisa, o que é que os homens fazem para que essa ira seja derramada? Paulo usou uma palavra interessante no final do verso 18. Na sua Bíblia pode ser que a expressão que aparece aí é deter, que detém a verdade pela injustiça. Na minha aqui, na versão na A, está a expressão suprimir. Em outras versões talvez esteja a expressão impedir. Então suprimir, repelir, impedir, deter, traz a mesma ideia aqui. Paulo diz que os homens ímpios e perversos detêm ou reprimem ou impedem ou repelem a verdade pela injustiça. Uma melhor tradução para a gente aqui seria dizer que os homens, de uma forma geral, abolem ou anulam, eliminam, rejeitam, não aceitam, não acolhem, interrompem, fazem cessar a verdade de Deus em troca da injustiça. É isso que significa o termo deter aí. Os homens aboliram a verdade de Deus, impediram a verdade de Deus, anularam, eliminaram a verdade de Deus, não aceitaram, não acolheram a verdade de Deus em troca de uma vida injusta, de uma vida imoral, pervertida, contrária ao padrão de Deus. É isso que os homens fazem aqui. Ou seja, toda a humanidade, sem exceção, fez isso, a fim de que eles ficassem absolutamente livres para seguir o seu caminho, abraçando toda forma de pecado que ofende a Deus e ofende toda a sua criação. E é por esta razão que a ira de Deus, diz Paulo, se mantém sobre os filhos da desobediência, se mantém revelada do céu contra toda a humanidade e vai permanecer assim até aquele grande dia, quando de uma última vez essa ira haverá de se manifestar para condenar definitivamente todos aqueles que estão desamparados da justiça de Cristo. Quando essa ira chegar, Deus colocará um ponto final em todo esse processo de impiedade e perversão dos homens contra Deus. Portanto, é isso que nós temos no verso 18. E nós devemos, irmãos, nessa manhã agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque essa ira era necessária. Porque ao encontrar o Filho de Deus naquela cruz, a quem nós por meio de quem nós estávamos sendo representados, essa ira eliminou de uma vez por toda a sentença de condenação que pairava sobre nós. Portanto, já não há nenhuma condenação da parte de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Podemos viver em paz, não por causa de algum mérito nosso, não porque merecemos ser absolvidos. Nós deveríamos ser condenados. Essa ira deveria estar ainda posta sobre nós em forma de condenação. Nós deveríamos estar caminhando para o dia da ira que virá, onde seríamos justamente condenados. Mas Deus antecipou essa ira, pelo amor que Ele tinha por nós, para nos absolver. Estamos libertos, podemos caminhar em paz. E louvado seja Deus, irmãos, esta manhã por isso.
motivo da nossa gratidão. A partir do verso 19 em diante, Paulo vai descrever com detalhes como é que essa impiedade e rebelião dos homens se manifestam em suas vidas contra Deus e contra eles mesmos. Por isso a ira de Deus se manifesta ainda. Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos, e agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor nosso Deus, somos tão gratos, Senhor, imensamente gratos, por causa do Teu amor e da Tua justiça. Jamais iríamos passar impunes diante do Senhor, que é reto juiz. E por ser justo, o Senhor jamais deveria deixar de aplicar a sentença de condenação sobre o pecador, entre os quais todos nós desta manhã nos enquadramos, porque nos rebelamos contra o Senhor, pervertemos a ordem das coisas criadas, no nosso modo de pensar, agir, falar, viver. Tudo em nossa vida jorrava como rebelião contra Ti. Não havia nada sã em nossa natureza e deveríamos ser justamente condenados. Mas nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque revelaste do céu uma ira a nosso favor, para que nós pudéssemos ser absolvidos da sentença. Porque essa ira foi revelada do céu contra o nosso pecado que estava depositado sobre os ombros do Teu Filho Jesus Cristo naquela cruz, que pagou em nosso lugar toda a dívida que nós tínhamos contraído contra o Senhor, e que foi punido pelos pecados não que Ele cometeu, mas pelos nossos pecados, para que pudesse demonstrar o quanto o Senhor nos ama e o quanto providenciou o recurso necessário para nos absolver e nos salvar. E nós só temos que agradecer ao Senhor nesta manhã por tão grande manifestação, ó Deus, de cuidado conosco, e que o Senhor nos abençoe para que possamos viver uma vida digna da salvação que recebemos em Cristo Jesus, abolindo toda forma de pecado, vivendo, Senhor, como livres do pecado, para prestarmos a nossa gratidão diária e mostrar que nós não estamos debaixo do peso da condenação, mas como livres em Cristo, podemos apresentar uma vida a Ti, conforme os atos de justiça de Cristo sobre nós, uma vida que agrada o Teu coração, que represente aquilo que Cristo fez em nossa vida, em nosso lugar. Ó Deus, louvado seja o Teu nome nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.